Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um encontro de leitura coletiva da obra Poder e Dinheiro, do João Bernardo. Seguimos aqui com a longeva empreitada de dar conta dos 3 volumes. Iniciamos hoje o capítulo 9 a terceira parte do terceiro volume, através do capítulo 9, intitulado Estruturas Familiares no Meio Urbano. É um capítulo relativamente longo, mas que, por outro lado, também, não sei a perspectiva dos meus colegas de transmissão, mas que me pareceu um pouco marcado por aquelas longas passagens descritivas que a gente já mencionou algumas vezes em outros capítulos, né? Então, por exemplo, foi um capítulo de que as marcações que eu fiz foram muito, muito exíguas, né? Mas a minha perspectiva inicial é de que ele está tentando traçar um pouco como é que se estruturavam as famílias nas cidades, né, no final da Idade Média, e faz isso a partir de algumas dúzias de exemplos da Itália, da região ali da França, e o argumento central é que boa parte dos laços familiares nas cidades se mantém mais alargados do que no meio rural por mais tempo. E aí ele vai atribuir a isso uma série de elementos. Mas, assim, para além dessa visão mais ampla, eu fiquei com poucas questões no meio do caminho. Então, eu queria aproveitar essa tarde ensolarada e calorosa para ouvir aqui a perspectiva dos meus queridões que estão aqui nesta transmissão comigo. Passo a palavra para vocês, seus lindos, maravilhosos, seus delícias. Eu acho que você basicamente esgotou o debate. Era isso. Então, só me resta aqui celebrar com veemência o retorno do Tiago ao nosso convívio, tá? Por livre e espontânea pressão, depois de uma longa ausência, tá? Ele, enfim, se dignou a nos trazer um pouco de luz nessa leitura sempre tão difícil, tão complexa, que é a obra do senhor João Bernardo. Então, acho que com a concordância do Diogo, eu passo a palavra ao Tiago e proponho que ele encaminhe, portanto, seja ele o centro das atenções do debate de hoje, de uma forma mais efetiva de celebrar o retorno dele ao nosso convívio. Pronto, coloquei ele no destaque da tela, inclusive. Eu acho muito fanfarrão, né? Bom, gente, primeiro boa tarde Diogo, que eu tenho menos contato também, né? É um prazer voltar aqui, participar do João Bernardo, ainda que eu tenha perdido uma boa parte do segundo livro e também do terceiro, mas assim, eu acho que, de certa forma, na leitura que eu fiz, também me aproximo muito do que o Eduardo já mencionou. Também não tive muitos trechos aqui que eu destaquei, mas me parece que aqui, pelo menos o apartado que era o que vocês tinham indicado para a reunião de hoje, eu acho que fica uma questão interessante que a gente tinha até conversado no último evento que o Translate teve, no qual o Marcelo Cândido veio participar, que é a questão da racionalidade, né, da forma como essas famílias vão se organizando e qual que seria o peso, né, porque tem determinado momento aqui, agora eu não lembro o trecho exato, mas tem um determinado momento que o João Bernardo indica que o estranho seria se a lógica nas quais essas associações comerciais se vinculam não fosse a da família, não fosse a do parentesco. Esse seria o elemento estranho, e que ele inverte a pergunta que a maior parte dos historiadores da história econômica medieval fazem. E aí essa é uma questão que me parece interessante para a gente conversar aqui hoje à tarde, porque, de certa forma, se essas lógicas, de fato, familiares, de parentesco, ou, como ele coloca, suprafamiliares até, são elas que articulam essa economia, essas associações comerciais, qual o impacto disso sobre uma racionalidade, né? Que eu imagino que talvez mais à frente no livro ele vai destacar, porque o próximo capítulo é sobre dinheiro, a forma dinheiro. Mas eu acho que esse é um elemento interessante para a gente conversar aqui hoje, porque
um dos pontos que o Eduardo acabou não tocando, mas que para ele parece essencial, é que uma pergunta que ele faz que me pareceu importante é como é que esses diversos grupos, né, essas diversas famílias alargadas, elas conseguem manter coesão, parecendo uma coxa de retalho, a ponto de criar na cidade um senhorio coletivo, né, a cidade com um senhorio coletivo. E aí ele fala da importância do comércio de longa distância para cimentar esse senhorio coletivo, né? Então, nesse sentido, eu acho que é uma coisa que eu queria conversar com vocês, ouvir vocês. O que vocês acharam dessa parte, né? Desse comércio de longa distância ser um elemento chave para ele. Bom, esse bando de fanfarrão saiu da reunião, só eu que fiquei, né? Tenho comprometimento, queria deixar isso registrado aqui, né? Já que eu estou ao vivo. E agora esperar, né? Para ver se eles se comprometem um pouco, tem um pouco de responsabilidade, principalmente aí o professor Mário, né? Que deveria ser o nosso líder, uma referência. Complicada essa situação, né? Espero que nossos telespectadores entendam. Sei que tem milhares aí assistindo e se sentindo bastante mal com toda essa situação, né? Vamos aguardar aí para ver. Voltou para chegar em casa. Agora foi. Doideira. Super estranho. Achei que minha internet tinha caído. Foi a mesma coisa que o StreamYard, por algum motivo, expulsou a nós três. Agora, o Mário tinha dito que tinha voltado também, não falou? Eu derrubei aí vocês para ter uma fala mais íntima com os nossos telespectadores. Eu vou pedir para o Mário sair e entrar de novo. Eu falei um monte de vocês, viu aí? Não sei se estava ao vivo. Estava ao vivo. Estava ao vivo. Foi registrado, depois você vê lá, Dudu. Tá bom, verei. Fiquei curioso. Bom, queridão, segue aí na tua fala que você estava destacando aí. Mais... então, não, só para fechar, então era essa questão, né? De que ele coloca esse comércio de longa distância como um fator chave para promover a coesão entre essas diversas famílias que, em tese, disputavam um espaço da cidade, e que esse comércio de longa distância acabou cooperando para criar uma coesão para esse senhorio coletivo. E eu queria ver como é que vocês enxergam isso. Porque, de certa forma, ele acaba dando um peso grande, novamente, como em outros momentos, para essas relações suprafamiliares, que em algum nível ele não fala isso nesse capítulo, pelo menos eu não percebi, mas que estão agora pautadas nessa lógica mercantil, né? Então tem um dinheiro envolvido, e esse dinheiro envolvido talvez, pelo menos me parece aqui, eu acho que talvez mais à frente, no próximo capítulo fique mais claro, tem um peso para
coesão citadina, que talvez não existisse no caso do rural. Quer dizer, não existisse não. Para ele não existe, né, no caso. Sobre esse tema que você está trazendo, Thiago, acho que talvez na página 327 tem um trechinho muito curtinho que ele fala, né? Só a racionalidade artificial permitia corrigir as múltiplas imperfeições resultantes dos acasos do parentesco biológico. Então, é a coisa também de que é uma família largada, mas que não é uma família necessariamente biológica, mas ali marcada pelos laços de clientelismo e tal. Uhum. Bom, Diogo? Eu tive essa mesma impressão, que ele dedica bastante, um espaço bastante grande ali do capítulo para trabalhar com essa questão dessa família artificial, né? Você pegar aí praticamente até a página 322, 23, ele está falando disso, né? Fala da questão das linhagens, ele começa falando, né, daquela questão das linhagens, que é um processo mais contraditório entre a aristocracia urbana do que entre a rural, né? Dá exemplos daí de várias cidades, né? Afirma que esse eixo das linhagens era definido com menos precisão nas cidades do que nos campos, e fala que as margens, né, de cada unidade familiar da elite eram um pouco nítidas justamente para essa questão que o Tiago trouxe, que o Dudu falou aí também, né, desse entorno onde havia um enxame, né, de clientes, amigos, associados, né, que nessa época não existia também, isso me chamou a atenção, qualquer separação clara entre o parentesco de sangue e o parentesco artificial, né? Ele chega a afirmar que os clientes introduziram vínculos de caráter artificial nos vínculos de base biológica, né? E aí ele fala também dessa questão, né, de que era necessário para essas famílias artificiais atingir uma certa solidez e estabilidade, né? E que aí os laços de família ampla tinham de resultar em uma deliberação explícita que era confirmada ritualmente, mas até a parte que eu consegui chegar, eu não vi ele aprofundar muito essa parte do ritualmente, que ele cita aí na página 321, né? E aí eu não sei de quais rituais ele está se referindo. Mas é isso, acho que a tônica desse capítulo, né, pelo menos até onde eu cheguei, é essa que o Tiago levantou aí, né? Acho que essa é a grande questão que ele está trabalhando. Tem um trechinho aqui que eu separei que meio que vai dialogando um pouco com esse elemento que a gente está trazendo, que é o trechinho que está na 332, né? Eu acho que é a conclusão do item 3, se eu não estou enganado. Que ele diz o seguinte: para que o patrimônio funcionasse como fator de solidariedade entre os participantes de uma sociedade de torre ou entre os membros de um grupo familiar, não era necessário mantê-lo indiviso, bastando o exercício do direito de opção. Em Itália, se um membro de uma sociedade de torre pretendia alienar a sua quota, os demais membros tinham prioridade na aquisição, evitando-se que outras famílias se introduzissem naquela área fortificada. No caso dos grupos familiares, quando as alienações de propriedades fundiárias e de casas requeriam a concordância de um certo número de parentes, o que aconteceu com muita frequência nos centros urbanos das regiões mediterrâneas, ou por vezes necessitavam mesmo do assentimento de um conselho do grupo, verificamos que a repartição do patrimônio dos herdeiros não impedia por si só a manutenção da solidariedade econômica entre os membros da associação familiar. Então, um pouco aquela coisa do quanto que esses vínculos familiares, até artificiais, também se relacionam com formas específicas de direito de propriedade, de gestão do patrimônio e tal. E acho que talvez por isso, né, essa dificuldade, assim, essa linhagem não tão delimitada, né? Que ele fala, comparando lá no começo entre a linhagem da cidade e a linhagem do campo, né? Talvez tenha a ver com esses elementos, né, Eduardo? E aí tem um determinado momento que ele fala da questão dos conselhos. Agora, eu acho que é de Gênova que ele está se referindo, que se você pegasse ali os órgãos conselhios e tal, todos os membros do conselho eram primos até terceiro grau. Então, a coisa da estruturação da cidade como um senhorio coletivo, né,
também se estabelecia a cidade como uma grande unidade familiar alargada com laços complexos, né? Acho que ele usa inclusive esse termo, laços que são, o termo que ele usa são um conjunto mais amplo e complexo de relações horizontais do que a gente veria no meio rural. Eu tenho a impressão que eu acho que essa talvez seja a grande diferenciação, né? E que dá ao conjunto. O problema é que talvez as questões mais interessantes estejam além desse capítulo que a gente está considerando, né? Porque eu acho que um aspecto importante aí, ele chama atenção, né, de que o potencial de fraturas, de contradições, de tensões era comparativamente muito maior nessa estrutura urbana do que na rural, né? Quer dizer, parece que as hierarquias, talvez até pela antiguidade relativa, né, da organização, da dinâmica do mundo rural, né, anterior ao que para quase generalidade de historiadores é o boom da vida urbana a partir da Idade Média Central e tal, parece que essas dinâmicas, até por mais recentes, são dinâmicas atravessadas por contradições, por elementos de cisão, né? Eu acho que o próprio fluxo para as cidades, se a gente compara com as zonas rurais, talvez seja mais intenso, mais dinâmico, né? Então, acho que, por um lado, ele chama atenção para esse potencial todo, né, de fratura e desarticulação, mas previamente destacando que, a despeito disso, o que, visto esse quadro, né, talvez seja difícil imaginar que as cidades pudessem constituir de forma plena e efetiva aquilo que ele defende desde o primeiro livro, que é a tal configuração de um senhorio coletivo, né? Ou seja, ele expressa o que aparenta ser inicialmente uma impossibilidade, né? Como é que em sociedades, né, em comunidades tão fraturadas, com tantos elementos potenciais de cisão, oposição, disputa, né, foi possível que a cidade chegasse a constituir esse ente coletivo, né, que, a despeito de todas essas contradições, né, era íntegro, né, no sentido de atuar socialmente como tal, né? Eu suponho que o dinheiro, quando ele tratar mais especificamente aí, o Tiago chamou atenção para a questão do comércio, né? Do comércio de longa distância, mas eu suponho que o dinheiro venha a ser um elemento, né, importante como instrumento dessa articulação, né? E suponho também, se a gente lembrar que nos volumes outros, no 2, acho que no 3 também anteriormente, né, quando ele trata de cidade, quando ele a configura como um senhor coletivo, né, ele o faz para ressaltar, inclusive, quebrando com o que parece ser uma perspectiva muito óbvia inicialmente, que a riqueza e o poder da cidade, da elite urbana, não está, né, essencialmente no desenvolvimento da atividade manufatureira e comercial, mas na imposição de poder sobre as comunidades camponesas das cercanias, né? Então, quando ele configura a cidade como senhor coletivo, ele o faz até em função desse aspecto. A despeito de toda a riqueza derivada do comércio e tudo mais, o elemento cerne fundamental do poder do senhorio urbano está na exploração, né, do campesinato, do seu entorno, né? E ele destaca que, inclusive, essa exploração é um dos elementos cruciais para a articulação desse senhorio coletivo, né? Então, eu suponho que mais à frente esse tema deva voltar a aparecer, né? Que a demanda pelo controle do campesinato venha a ser um elemento decisivo também para essa articulação. Mas é potencialmente muito interessante para mim a questão de princípio, né? Como é que um quadro marcado por tanta cisão e por tanta contradição pode, ao mesmo tempo, exercer esse poder vigoroso e tendente à unificação, né? Tem um outro ponto, assim, que está no começo do capítulo, né? Na verdade,
numa daquelas longas notas, né? Daquelas longas notas, que é a nota 3, que está na página 316, ele está fazendo aí uma avaliação dos laços, ele chama de agnáticos e coagnáticos, né, que é basicamente os laços que vão pela linhagem masculina, os que vão pela linhagem feminina. E aí faz uma série de considerações sobre os elementos familiares e tal, e um pouco mais à frente ele diz uma frase que é basicamente assim, como essas considerações de natureza, vínculo entre vou procurar aqui, a nota 3 no final da página 316. Sobre as feministas? Tá lá no finalzinho. Vem a propósito intercalar uma observação. Parece que adoçando uma perspectiva feminista leva algumas historiadoras a sustentar, como se tratasse de uma questão de princípio, o prevalecimento exclusivo do agnatismo, para em seguida, quando procedem à análise concreta, se verem na necessidade de recorrer a uma postura menos rígida, mostrando que a mobilização das solidariedades familiares por via feminina pôde, em certas circunstâncias, assumir uma grande importância. Os valores do masculino e do feminino, tal como a ideologia feminista os considera, são meramente convencionais, quando não mesmo míticos, e que não impede as e os feministas de confundir esses valores tanto com os caracteres biológicos como com as posições ocupadas socialmente no sistema familiar. Daí resulta a improcedência científica do feminismo enquanto quadro geral de reflexões. Eu acho que é uma... acho que ele vai muito, muito rápido, muito longe, com elementos muito pontuais. Não sei o que vocês acharam, mas achei um salto grande demais para uma frase para outra. Mas, enfim. Me pareceu que é um assunto muito importante para estar numa nota de rodapé. Um assunto muito importante ao qual ele não dá muita importância. No quadro geral do próprio capítulo. Sim, e no quadro geral da própria obra. Não, de fato, eu acho que é o tipo de observação que, por tudo que envolve, talvez fosse melhor nem aparecer, né? Não é o tipo da coisa, se você vai mexer nela, que o faça. Eu acho que fazer com muito mais aprofundamento seria estranho à natureza dessa obra, né? Então, talvez seja melhor não fazer a observação para que ela não fique muito rápida, muito superficial, né? E como você disse, muito generalizada a partir de referências muito pontuais, né? Uhum. E talvez aqui ele é um polemista, né? Ele gosta da polêmica, mas aqui, em geral, a polêmica que ele levanta tem uma função que avança o argumento, né? Aqui me pareceu a polêmica pela polêmica. Tem plena concordância. Eu não sei quanto a vocês, eu pessoalmente confesso que de alguma forma são mais pesados para mim os capítulos da obra dedicados à realidade urbana medieval, né? Eu não sei se aí por problema de geração, né? Quer dizer, para minha geração, a Idade Média esteve fundamentalmente associada, essencialmente associada ao campo e à vida rural, né? Eu confesso que estudei muito menos, li muito menos, né? Me mobilizava muito menos ao longo da minha trajetória por questões relativas ao mundo urbano, né? Do que por questões relativas ao mundo rural, né? Como se o mundo urbano, talvez eu tenha sido, talvez isso ajude a entender lá proposições que ganharam, né, tanta dimensão teórica, historiográfica, né? A suposta estranheza no mundo urbano, né?
uma suposta desidentificação da Idade Média com o mundo urbano, né? Que, se a gente procurar, está na base de várias análises clássicas do período medieval, né? Inclusive o problema relativo à transição, né, do capitalismo. Então, eu acho que são sempre mais pesados para mim no livro a leitura desses capítulos. Acho que, obviamente, talvez por um conhecimento muito menor desse contexto específico, né? Mas, de qualquer forma, é muito interessante para mim, né? Especialmente o fato de que, eu acho que eu já fiz essa observação na semana passada, né? De que toda essa riqueza, toda essa diversidade, toda essa potência associada ao mundo urbano, né? Que parece em algum nível estranho à concepção tradicional, à imagem, talvez até no senso comum do que tenha sido a Idade Média, né? Se faça numa perspectiva medieval, né? Ou seja, de mostrar que toda essa riqueza, toda essa potencialidade é parte da dinâmica, para ele, senhorial, né? E com alguma liberdade, a gente diria genericamente feudal, né? E não expressão de uma nova realidade, né? De um novo mundo que está aí se constituindo, né? Isso eu considero muito interessante, né? Essa perspectiva de, ao mesmo tempo, ressaltar a riqueza, a diversidade, a complexidade, mas mostrá-la intrínseca à dinâmica feudal, né? E não expressão da superação histórica dessa dinâmica, né? Da lógica dessa sociedade. Mas aí tem a coisa que você falou da uma certa tradição historiográfica, né, do período que ele está escrevendo, do período das obras com as quais ele dialoga, né, boa parte das coisas que ele cita são dos anos 80 para trás e tal, a gente já falou um pouco sobre isso. Ele parece associar, né, as cidades e sobretudo as cidades mais marcadas por um dinamismo comercial, eu não sei, é quase que a impressão que me dá é quase que há uma valoração positiva desses aspectos, como se esses centros mais dinâmicos fossem... eu não acho que ele está ali tratando essa coisa como solvente do feudalismo, coisa do tipo, mas há uma perspectiva das dinâmicas de transformação das cidades como algo que seria que impulsionaria uma história para frente. Não sei se isso faz sentido para vocês. Essa perspectiva que ele dá às cidades comercialmente dinâmicas como, sei lá, mais marcadas pelo progresso. Não sei se ele usa essa palavra, acho que não. Vocês têm essa impressão ou é só eu que tenho? Eu não tive até que não, Dudu. Até pelo que eu dizia há pouco, né? Eu acho que é muito mais marcada a perspectiva, né, de associar essas manifestações a uma nova composição, né? Eu estou pensando... desculpa, Mário, termina. Não, eu acho que, portanto, nesse sentido, eu não... se tiver alguma dinâmica de progresso, seria uma dinâmica interna à própria lógica feudal, né? Eu acho que nesse aspecto, talvez, no sentido de mostrar, ou no sentido de apontar, né, que o feudalismo tinha um potencial dinâmico interno muito maior que aquelas imagens clássicas, né? Não, eu tô pensando sobretudo quando ele fala de Gênova mais uma vez, né? Aí ele fala de um determinado tipo de relação social que se desenvolve em Gênova, acho que é de formação de uma espécie de associação comercial entre irmãos. E aí ele fala o seguinte, o fato disso ter surgido primeiro em Gênova e tal, que era o centro mais dinâmico, comercialmente mais importante, não quer dizer então que esse laço entre irmãos seria uma sobrevivência, mas ao contrário, seria o registro da mais pura dinâmica desse processo. E aí foi um pouco a sensação que eu tive de que as relações nos quadros urbanos, mesmo as relações familiares, parece que elas têm uma capacidade de projetar
esse desenvolvimento histórico num sentido diferente do que está validado. Não sei. Pode ter sido uma leitura implicante da minha parte. Também não achei muito distante disso, não, mas eu não diria progresso. A sensação que dá é que esses centros são mais complexos do que os meios rurais. A sensação que dá é isso. Tem um nível de complexidade maior, porque a fluidez é maior do que no campo. Acho que é essa a sensação que me passou da leitura. Mas, além disso, tem outra coisa que me incomodou nesse capítulo. Eu tenho muito tempo que eu não li o João Bernardo. Mas agora que eu voltei para ler esse capítulo, cara, a sensação que dá é que a cidade que ele está tratando são fundamentalmente em cidades italianas. Mas, ainda que ele cite cidades espanholas, cidades francesas, mas o modelo dele são as cidades italianas. E eu acho que isso é uma coisa que é interessante para a gente discutir. Porque se ele está olhando para essas cidades italianas, em certa medida ele está enxergando ainda um processo de transição para o capitalismo a partir da lógica urbana ainda, né? Naquela discussão do capitalismo agrário e o capitalismo o desenvolvimento do capitalismo por meio das cidades, eu acho que em certa medida, como ele olha para, pelo menos é o que me passou desse capítulo, como ele está olhando para essas cidades, e a cidade, o modelo dele me parece ser a cidade italiana, ainda que ele cite outras, a sensação que me dá é que ele empurra esse modelo como se quase ele fosse todo para essa sociedade. E aí eu acho que, sei lá, não sei se é bem assim. E também não sei, Edu, se a cidade de Gênova era mais dinâmica dessa sociedade maior que ele está enxergando. Talvez não fosse, mas o foco dele está na Europa Ocidental. Talvez fosse Pequim. Provavelmente. Não era Pequim, era uma cidade no sul da China. Enfim. Mas, enfim, acho que são questões interessantes que são colocadas, mas, assim, de certa forma, eu fiquei com essa sensação de que quando ele está falando de cidade, ele está jogando peso para a experiência italiana mais do que para uma experiência maior da Europa Ocidental. Uhum. Tanto que a maior parte das cidades que ele está falando, que você está citando aí no exemplo, são cidades muito litorâneas com comércio de longa distância. Outro tipo de cidade não aparece muito aqui nos exemplos. Mas assim, que não é um problema, tá? Mas eu estou dizendo, são escolhas. Eu acho que a gente talvez só seja capaz de avaliar a efetividade dessas críticas quando a gente tiver a leitura de conjunto. Tá? Sim, sim. Porque aí, quer dizer, primeiro, eu acho que ele não colocou até aqui, eu não vi em momento nenhum, qualquer referência ao problema da transição ao capitalismo. Tá? Sim. E ele, inclusive, eu acho que ele é contrário a tal perspectiva. Tá? Pelo menos desses elementos que ele está abordando. Porque, para mim, pelo contrário, como eu disse, acho que o mais interessante é que, ao contrário da suposição de que são os ares da modernidade que dão aos centros urbanos todo esse dinamismo que poderiam vir a ter no final da Idade Média, eu acho que o mais interessante é, ao contrário, mostrar que esse dinamismo ele é compatível e ele é fundamentalmente referenciado na lógica e na dinâmica senhorial. Tá? Então é algo intrínseco, é uma potencialidade intrínseca ao feudalismo. Tá? Contrariamente às visões, né, mais ou menos tendencialmente marcadas pela ideia de economia natural, de um feudalismo, portanto, como um sistema bastante rígido e limitado em termos de possibilidades, de dinâmicas. Ao contrário, eu acho que o que ele mostra é que o dinamismo, a potência dinâmica feudal é muito superior a essa velha referência da escola histórica alemã e tudo mais. Então, eu acho que essa é a perspectiva. E o segundo aspecto é que, como você mesmo destacou no início da reunião, para ele o comércio de longo prazo é um elemento de comércio de longo prazo. Comércio de longa distância, né,
o grande comércio é um elemento decisivo dessa dinâmica. Então, também é longo prazo, Mário, daquela sociedade. Mas aí eu acho que a questão é essa, né? As cidades que tiveram primazia, né, na articulação dessa atividade, elas potencialmente têm, né, um potencial, né, de pujança comparativamente muito maior, né? E aí, eu acho que, em princípio, as cidades italianas, em função, inclusive, por exemplo, a relação, né, da Quarta Cruzada, por exemplo, com o crescimento da atividade das cidades italianas, por exemplo, é decisivo, né? Sim, sim. Então, acho que a gente, no final do capítulo, quando ele abordar o conjunto das referências, acho que a gente vai poder avaliar melhor o peso relativo de todas essas coisas, né? Sim, sim. Não, é porque, no caso, eu estava pensando aqui, Mário, no livro do Banage, em que ele dá um peso grande para as cidades do Império Bizantino. Para ele ali tem um capital mercantil sendo desenvolvido, que tem um peso muito grande. E aí eu fiquei olhando aqui, assim, pô, tá legal, mas em nível de dinamismo, talvez essas cidades do Império Bizantino fossem mais dinâmicas do que essas que ele está colocando aqui. Mas aí eu acho que ele trabalha com quadro ocidental. Sim, sim, sim. Mas aí é nesse sentido que eu estou pensando, né? Pensando no processo de transição mais do que necessariamente do que ele está colocando aqui de partida. Agora eu tenho acordo. Eu acho que é isso. Ele mostra que esse quadro está acontecendo dentro de todas as potências do mundo. Vou chamar aqui de modo de produção senhorial. Tá? Dentro desse regime senhorial que ele está falando. Não é a fratura desse mundo senhorial, é a potencialidade desse mundo senhorial. Só que o que eu estava querendo destacar é o seguinte, é que dentro dessa potencialidade toda, eu acho que é nesse lugar mais dinâmico que para ele, talvez o capitalismo vá se desenvolvendo. Entendeu? Não sei, é a sensação que me deu aqui da leitura do capítulo. Mas é isso, estou muito tempo sem ler o João Bernard. E eu perdi a leitura inicial do terceiro volume, então tem que retomar para poder ver o encaminhamento. Vocês marcaram mais passagem? Eu acho que eu marquei mais uma só. Na 335. Foge um pouco da discussão que a gente está tendo nesse minuto, mas... 335? Na 335, quando ele está falando sobre a perpetuação das linhagens urbanas e tal, e aí a coisa da construção de igrejas, construção de capelas dentro de catedrais e tal, né? E aí ele diz alguma coisa ali nos termos da... Fala assim, ele diz assim, o que tantos historiadores julgam, e quem sabe muitos coelhos acreditavam também, trata-se de inquietações pela salvação da alma, era com muito maior verossimilhança o receio de que viesse a ficar comprometida a perpetuação da família enquanto linhagem. Aí, mais uma vez, eu acho que ele foi longe na perspectiva. Eu entendo que essas coisas são intrinsecamente vinculadas uma à outra. Ele aqui parece dar mais importância, como se os elementos materiais tivessem a precedência, a prevalência, e que os elementos espirituais fossem apenas uma mera projeção idealista. Não sei se... O que foi, Mário? Não sei. Não sei. Não sei, Dudu. Acho que você está carregando um pouco na leitura, mas, enfim. Tô? É uma possibilidade. Mas... Eu acho que o que ele está... Eu penso que o que ele está... Né, eu também não tenho procuração para defendê-lo, coisa do tipo, né? Nem acho que ele precise disso. Mas é que eu acho que o que ele está ressaltando aqui é que se você for a historiografia, né, dedicada a essa temática, né, talvez eu possa contemporizar dizendo, acho que se ele incorre nisso que você destaca, né, talvez eu diria que ele o faça
como um contraponto à tendência corrente dos historiadores de trabalhar com a perspectiva oposta. Tá? Uhum. Porque esse é o tipo de manifestação tradicionalmente associado a uma demanda mental, né, que supõe ou que ressalta um enraizamento das perspectivas éticas da igreja e, portanto, né, a generalidade do receio, do medo da morte, do temor da danação eterna, né, e o quanto, né, e a fundamentalidade, digamos assim, desse sentimento como agente decisivo para muitas dessas ações ligadas à igreja. Né? Então, para amenizar a situação, eu diria que se ele vai na perspectiva que você critica, ele o faz como uma espécie de contraponto. Né? Ou seja, ele radicaliza, então, na perspectiva oposta. Tá? É de chamar a atenção para o fato de que havia um elemento também muito objetivo que precisa ser considerado. Tá? Portanto, para além de um receio da morte e do nível de generalização que isso tivesse, né, é importante que esse elemento, que talvez até por ser muito sentido, né, pelos contemporâneos, mereça mais destaque na documentação e tudo mais, né, é preciso ainda assim se ter cuidado para perceber, né, que no âmago de manifestações dessa natureza existia demandas objetivas também, que é essa questão da perpetuação das famílias, né? Tudo bem. Mas a frase e quem sabe muitos coevos acreditavam também. E quem Sim, sabe porque muitos eu acho coevos. que sim, mas porque para mim essa é uma questão que tem a ver com aquele nosso debate sobre a perspectiva ética, né, e a perspectiva êmica. Né? A questão para mim aí é o seguinte: bom, será que a historiografia predominantemente, né, insiste no aspecto associado ao medo da morte, ao pavor da danação? Será que o predomínio dessa perspectiva é consequente com uma perspectiva êmica? Ou seja, como as fontes de época, como aparentemente era assim que os contemporâneos entendiam a demanda, né, não leva as fontes a carregarem, né, as cores desse medo, desse pavor, e é isso, consequentemente, que leva a maior parte da historiografia a se deter apenas nesse aspecto, né, e perder a capacidade de ver que, para além desse aspecto explícito, há outras dimensões manifestas no fenômeno. É assim que eu estou entendendo a questão, né? Porque ele joga com alguma frequência nessa questão. Eu acho que é impossível a gente, de algum nível, não fazer história sem estar dialogando com isso, né? Implícito ou explicitamente. Então, eu entendi dessa maneira. Né? Ou seja, né, como eu falei, talvez porque aos contemporâneos saltasse especialmente aos olhos, né, o peso relativo do medo da danação eterna, né? Isso tem por resultado o predomínio na documentação de época dessa perspectiva, e talvez isso ajude a entender por que os historiadores maciçamente insistem nessa proposição. Né? Que está lá, eu concordo contigo, não é necessário anular essa referência para a gente chegar a outra. Né? E aí a questão para além do potencial pavor da morte, né, você tem um elemento objetivo aí, que é uma estratégia, né, importante, fossem ou não os contemporâneos sabedores disso, né, foi uma estratégia importante. Né, foi assim que eu li essa passagem. Não, eu consigo ler por aí também. Eu só acho que é o que você falou, não precisa anular uma perspectiva para chegar na outra. E aqui, se ele não faz isso, ele me parece chegar bem perto. E eu entendo do ponto de vista da estrutura do texto que ele propõe. Mas estou só aqui fazendo a ressalva de que eu acho que aqui, acho que ele carregou a mão demais em alguns pedaços desse capítulo. Não, aí eu acho que é parte mesmo da forma como ele... O anterior eu concordo. Tá? Ele não precisava fazer aquela observação. Se fez,
deveria dar a dimensão mínima, justa, né, ao tamanho da crítica que ele está fazendo. E aí, se ele não faz, não cabe o argumento, não cabe do limite desse livro. Então, não faz a observação. Essa outra agora, eu acho que é a tônica do que ele faz ao longo de toda a obra, né? Ele confronta com frequência historiadores e confronta com frequência historiadores por implícito ou explicitamente tomarem argumentos de época, né, como a chave explicativa dos processos, né? Então, acho que o que ele mais uma vez está fazendo aí, ele já fez com muita frequência isso. De repente eu que li esse capítulo de ovo virado. Então, talvez seja isso. Ou você está virando para os estudos culturais. É uma possibilidade. Ou ele tá sentando em cima do saco, né? O ovo, além de virado, está esmagado. Acho que é isso. Bom, assim, vai virar gato de armazém, filhão. Vai passar o dia dormindo em cima do saco. A referência do subúrbio carioca é maravilhosa. Ramos se orgulha. Ramos inteiro se regozijou agora com essa referência. Segundo o Mário, em Água Santa só tem poeta. Isso. Lá até o mudo faz poesia. Faz sentido. Bom, encerramos por aqui e passamos ao capítulo 10 na próxima semana, ou vocês querem destacar mais algum elemento? Alguém tomou nota de mais alguma? Não, acho que tem o apartado 4 e 5, não? Não vale a pena? Não vale, eu só estou dizendo que nesses dois apartados eu não avancei muitas coisas específicas. Assim. Para mim, converge no conjunto das referências que a gente já tratou aqui. Mas se você tiver separado alguma coisa específica desses apartados, aí a gente trata. É que eu, na minha leitura, não tomei muitas notas desses trechos. Não, beleza. Então, avançando para o capítulo 10, então. Não, acho que vale a pena, talvez, só chamar a atenção para a abordagem comparativa que ele faz, e é muito rápida, as estruturas familiares populares, né? Eu acho, esse apartado. Eu acho que a gente tem aqui um paralelismo interessante com o que já foi em outro lugar estabelecido, né? Que na comparação com certos mecanismos da lógica aristocrática da sua reprodução, né? Esses elementos de longevidade, né? de registro no tempo, num tempo mais alongado, né? Uma memória alongada e tudo mais, ele mostra em outros momentos do livro que é um fator decisivo, um dos fatores importantes da ascendência aristocrática sobre o campesinato, né? Então, entre os elementos, digamos, de dominação, né, seria um fator importante a ser considerado, né? Tem aí alguns dos elementos da dinâmica da superioridade aristocrática vis-à-vis ao campesinato, né? E aqui a gente tem outra referência nesse sentido, né? Por mais que a dinâmica aristocrática seja impactada por tensões, contradições, choques diversos, né? Ela tem mecanismos infinitamente superiores, né, ao dessas estruturas das camadas populares, né? E aí também mais um elemento da superioridade no mundo urbano, da elite urbana em relação aos segmentos populares, né? Porque é aquilo que eu falei, né? Eu tenho a impressão que pode ser equivocado sobre certos aspectos na radicalidade em que eu imaginava a coisa, né? Mas que uma das solidezes, né, que o capitalismo fez de manchar no ar, né, terá sido o peso histórico relativo para as sociedades pré-capitalistas da dinâmica das estruturas familiares, né?
Lá atrás, quando a gente estava começando essas leituras, eu chamei a atenção para o fato, né, da estranheza que pode provocar inicialmente uma obra dedicada, uma obra sobre a Idade Média, que se pretende, veja, que não é uma obra sobre um tema específico, mas uma obra que se propõe a fazer uma síntese sobre a dinâmica do período, dar à família tanta ressonância, tanta importância, se não centralidade, como os 3 volumes dessa obra concedem, né? Se a gente tem um registro genérico que vem da antropologia e tal, né, fica-se com a impressão de que a dinâmica familiar exerceu no pré-capitalismo, né, um peso gigantesco para o que se refere à articulação daquelas sociedades, né? E aí parece que o capitalismo foi um solvente radical, né, em muitos níveis, né? Porque eu fico me pensando, igualmente, né, vamos imaginar um manual que se propõe a fazer uma síntese global, né, da dinâmica das sociedades burguesas, que peso relativo concederia à estrutura familiar. Né? De minha parte, se não fossem as referências mais recentes, né, a teoria da reprodução social, eu diria que praticamente nenhum. Né? Eu não conheço nenhuma grande obra voltada ao estudo da formação do capitalismo, especialmente da sua dinâmica, que conceda à estrutura familiar qualquer, vou nem dizer nem centralidade, né? Mas qualquer posição subalterna na obra, né? Se não me falha a memória, os grandes livros que eram lidos na minha época de graduação, as obras do Hobsbawm, por exemplo, eu não me lembro. E nenhuma delas, né, que se dê à família qualquer... Né? Tanto que isso, nos estudos contemporâneos, é um tema da antropologia, fundamentalmente. Né? Então, isso me chama bastante atenção, né? Se é verdade, né? Porque, por exemplo, quando ele falou lá das sociedades de irmãos, né, eu pensei que parece ter sido um modelo que o capitalismo adotou nas suas primeiras fases, mas tem alguma coisa que o capitalismo destruiu completamente, foi essa dinâmica também, né? Das grandes sociedades, das grandes empresas familiares, né? Que já foi um motivo de honra no interior da dinâmica capitalista, né? As famílias, as grandes famílias empresariais que mantinham empreendimentos de pai a filho, que eram geridos pela família, os que, se algum existe hoje, já caiu em mãos de sociedades anônimas, né? Uhum. Esses impérios familiares, ao contrário, tem pai deserdando filho, né? O dono lá o dono aqui como é o nome disso mesmo? Aquele... Da computação, gente. Microsoft, Bill Gates? O Bill Microsoft. Gates. Há algum tempo eu li uma notícia de que ele não sei quantos filhos ele tem, e ele está se propondo, vai desertar ou vai deixar não sei quantos por cento, mínimo, um percentual mínimo da riqueza dele em herança para os filhos. Que ainda é muita coisa. Sem dúvida, né? Mas se isso teve alguma expressão lá na origem do capitalismo, parece que foi superada, né? Foi para as cucuias. Bom. Capítulo 10. Capítulo 10. É isso, pessoal, né? É isso. Mais uma vez, um prazer enorme estar com vossas senhorias nesta ensolarada quinta-feira, nessa reunião tão atípica que o StreamYard expulsa da gente aqui da sala e a gente volta. E vou tentar fazer a próxima leitura sem sentar no meu saco. Bom, não, Dudu, eu te aconselho a fazer tudo que você... Não sentando no saco. Isso. Não seja o meu, né? Eu diria que, para além da leitura, todo o resto você faça dessa maneira. Senão você é obrigado a lembrar da máxima do velho Mário, meu querido avô. Eu já sei qual é. Vamos poupar os telespectadores. Conheço. Você conhece, né? Conheço. Tá gente, certo. Então vou aqui encerrar essa transmissão antes que a coisa descendo a ladeira abaixo.
Até a próxima reunião, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, gente.